Como é que você vê, por tudo que você escuta aí, as chances do que vai acontecer? A sua expectativa para essa cerimônia do Oscar no próximo domingo? A expectativa ela é de muita ansiedade, né? Na verdade, a gente está bem ansioso, animado. É uma honra representar o Brasil aqui nesse momento em Los Angeles, com filme. É, Você representar o Brasil com arte é muito, não sei te descrever a emoção que é e o quão bacana é isso. Obviamente, as indicações foram as nossas vitórias. Eu acho que assim, a gente ter sido indicado já é uma enorme vitória para o Brasil. E o que vier a partir daí é lucro. Eu não tenho muito, é uma coisa que a gente vem repetindo recorrentemente. Esperamos, obviamente, alguma coisa no domingo, mas qualquer coisa que vier, se vier, é lucro. E se não vier, pô, já é uma satisfação estar aqui, estar celebrando, estar recebendo esse reconhecimento. Eu tive a oportunidade de estar no jantar dos nomeados na terça-feira à noite aqui em Los Angeles. E deu para perceber o quanto o filme é respeitado por gente que eu admiro muito, gente que eu já trabalhei, pelos membros importantes da academia. Então, assim, a importância que eles estão dando para um filme como esse ser feito nos dias de hoje. Então, assim, é de uma força. Eu estou muito orgulhoso de ter feito parte disso, de ter podido participar de um projeto tão importante como esse. E receba aqui os nossos parabéns por isso. Agora, você levanta um ponto interessante. Não apenas o Ainda Estou Aqui, mas todos os filmes. Este ano a leva é muito boa. A disputa é intensa. E a gente se deliciou com os filmes, mas também com os bastidores das brigas internas, como, por exemplo, o que aconteceu com a Emília Pérez. A gente viu o filme se derreter de algumas semanas para cá. É claro, a gente está mais atento a isso porque tem brasileiro nessa briga. Mas eu pergunto, com essa sua experiência, que já conhece bem esse mundo do cinema, sempre é assim? Não se leva apenas em conta o que está na tela, Rodrigo? Eu acho que é sempre assim, sim. Os filmes, tem uma máxima que é o seguinte: o filme precisa ser visto. Antes de Ah, mais nada, as pessoas precisam ver o filme para poder ter uma opinião sobre o filme. Mas o filme é um coletivo de pessoas que trabalham em prol de um resultado de um produto. Então, muito difícil você administrar o que esse coletivo faz, o que esse coletivo representa. Então, ainda mais um coletivo de tanta gente que tem passado, presente, tem futuro para vir. Então, é difícil você controlar isso. E eu acho que essa é a parte complicada, né? Porque você entra num lugar que, graças a Deus, nós do Ainda Estou Aqui não quisemos fazer parte a gente estava preocupado com que as pessoas vissem o nosso filme, a gente não estava preocupado em entender o que que o outro estava hum. fazendo, qual era o caminho que o outro estava percorrendo. O nosso caminho já era tão grande, não era uma coisa fácil, e não é uma coisa fácil alcançar o que a gente alcançou, que se a gente tivesse que se preocupar com os outros, a gente com certeza não teria chegado aqui. O tempo que você perde olhando para a grama do vizinho, você não rega a sua. Aí a sua não cresce. Você tem que se preocupar com a sua, trabalhar a sua, fazer um trabalho digno, respeitar o espectador, respeitar os seus companheiros de trajetória, que são os outros filmes. E eu acho que isso vai atrair coisas boas para você. Eu acho que você não entrar nessas discussões é muito importante. Eu acho que isso a gente teve a elegância, teve a coerência e teve a maestria do Walter em nos guiar nesse processo todo para fazer da melhor maneira possível. Em cima dessa questão do trabalho, você tem um currículo bastante extenso na produção de filmes. Eu pergunto para você do que depende, a partir do sucesso de Ainda Estou Aqui, com Oscar ou sem Oscar, do que depende a gente ter um volume maior de bons filmes nacionais? Eu acho que a gente tem bons filmes nacionais. Eu acho que assim a gente tem talentos brasileiros que são assim incríveis, tanto na direção, na produção, na direção de fotografia, na montagem, na atuação, nos roteiros. Eu acho que obviamente a gente tem que dar continuidade a modelos de investimento que sustentem uma indústria. A gente tem que facilitar, a gente tem que ajudar com que o processo do cinema brasileiro se perpetue, não seja uma coisa de momentos ou de fases. Que governos, quando se alterem, não alterem a política pública ou a política de investimento na indústria do audiovisual. Que tenha uma continuidade, que quando esse tipo de coisa acontece, atrapalha uma indústria que não é. Essa indústria aqui não é uma indústria de ego, é uma indústria que emprega milhões de pessoas. Então a gente trabalha duro, os trabalhadores audiovisuais são trabalhadores que trabalham
12 horas por dia, igual a qualquer um, 5 vezes por semana, às vezes mais 5 vezes por semana, em horários que não são horários que trabalhos normais, Hum, que eu digo, trabalhos que não são do audiovisual fácil. uhum. A gente tem noturnas, trabalhamos de 6 da noite às 6 da manhã, 7 da noite às 7 da manhã, as pessoas ficam sem ver suas famílias. Então, acho que a gente tem que ter um respeito pelos profissionais do audiovisual no Brasil. E o maior respeito que a gente tem que ter é ter políticas que se perpetuem, que um governo que mude não atrapalhe a continuidade de um processo que já estava sendo muito bem sucedido e que não gere um hiato, como aconteceu algumas vezes no Brasil nos últimos 30 anos. É impressionante como Ainda Estou Aqui foi amealhando ao longo do tempo que foi exibido, especialmente nos Estados Unidos, fãs, gente que adorou o filme. E aí, quando a gente tem a informação de que o cineasta norte-americano Martin Scorsese, ele escreveu uma carta para o Walter Salles, diretor do Ainda Estou Aqui, elogiando o filme, eu queria que você detalhasse um pouco essa história. É que, na verdade, não tem como detalhar, porque isso é uma coisa muito pessoal. Até fui eu que falei isso, e eu acho que é um comentário do Walter comigo, eu acho que é uma coisa pessoal dele, é uma relação pessoal do Scorsese com ele, acabou viralizando, porque eu acho que a gente, na empolgação, acaba falando a mais, eu acho que não era. Eu acho que isso é uma coisa muito pessoal. Então. Mas eu acho que assim, o filme tem um respeito. Eu posso te garantir, assim, nesse jantar da academia, a maneira como os indicados respeitam esse filme é de uma beleza, assim, é de uma importância. E o que eles estão falando, gente, a gente está eventualmente vivendo nos Estados Unidos o que vocês viveram no Brasil há 50 anos atrás. A gente está com medo de acontecer nas nossas casas o que aconteceu na casa da Eunice Paiva. Então, é uma coisa muito estranha, uma coisa inédita para eles. Então, eles conseguem se projetar numa situação como essa. E ao se projetar numa situação como essa, eles se identificam com o filme. Então, o filme ele vem numa hora em que a gente imaginou que esse tipo de possibilidade não pudesse acontecer, né? Já visto que a gente aprendeu tanto ao longo da história, mas em certos lugares isso é um retrocesso. E esse retrocesso acaba fazendo com que esse filme seja mais importante ainda. E que ele mostre para um público que não conhece, que não tenha vivido na prática o que a Uhum. gente viveu aqui no Brasil, algo importante para que se aprenda e não se repita. O risco é real e a gente sabe como o filme alerta para isso em qualquer lugar do mundo. Agradeço muito sua presença aqui no nosso CNN Prime Time. Rodrigo, entendo a sua descrição com a informação do Martin Scorsese e te peço desculpas, mas entenda também a Você não nossa precisa torcida pedir e o desculpa nosso para mim, orgulho também. jamais. Márcio, é um prazer. Olha, eu peço, quem pede desculpa em relação ao Martin Scorsese sou eu, porque na empolgação fui eu que falei. Então, é assim, mas posso te falar que é motivo de orgulho para a gente a aceitação de todo Claro. mundo que tem, como Scorsese e outros que têm gostado do filme. Muito obrigado pela oportunidade de falar com A vocês. gente agradece, boa noite e boa sorte no domingo. Muito obrigado.